Muito bom dia a todos os presentes e a ti, ali, missionário Miguel Bermúdez Marim, em Talcahuano, Conceição, Talcahuano, Chile, onde tu te encontras nesta manhã na congregação que o reverendo José Hernández pastoreia e todos os ministros ali presentes também, irmãos e irmãs, e também todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet. A todos os que nesta manhã de hoje, domingo 3 de março deste ano de 2024, estão escutando e estão recebendo, nesta ocasião, as palavras que o Senhor estará nos falando para que continuemos nos preparando para a nossa transformação. Porque é para isso que Deus, nesse tempo final, está cumprindo o que foi prometido, dar à sua igreja noiva a fé de rapto. E todo o que é de Deus ouve a voz de Deus e seguem o bom pastor. Diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi assim na primeira vinda do Senhor. E vejam que na sua segunda vinda, Ele nos deu através do reverendo William Branham, que seria paralelo em tudo. Para essa ocasião, temos o tema o povo se esforçando para concluir a obra que lhe foi encomendada em cada tempo, pregado 31 de agosto de 2014, aqui em Caiei, Porto Rico, e leu ali duas escrituras, em Josué capítulo 1 de 1 a 9, e Daniel capítulo 11, versículo 32, do qual lemos esta porção ali de Daniel, do capítulo 11, onde nos diz, versículo 32, com lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. E os violadores da aliança, eles com lisonja perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Que o Senhor nos abra o entendimento e as escrituras para entendê-la. Podem tomar seus assentos, por favor. Nos diz na mensagem a bênção de seguir o verdadeiro guia, o anjo do pacto, que foi pregado 2 de julho de 2009 em Santa Cruz, Bolívia, nos diz o nosso irmão William. Vejam, ao que foi revelado o nome de Deus foi a Moisés. Diz que nunca antes Deus havia revelado com este nome nem Abraão, nem a Isaac, nem Jacó, capítulo 6 do Êxodo, versículo 1 ao 3. Mas agora Moisés o revela e Moisés vem conhecer o nome eterno de Deus. Vamos procurar essa porção ali de Êxodo, capítulo 6, versículo 1,
diz: Jehová respondió a Moisés: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, porque com mão forte pois los dejará ir, por mão poderosa os com mão deixará forte ir los e echará por de mão sua poderosa os lançará fora de Habló sua todavía terra. Dios a Moisés, Falou mais Deus a e lhe Moisés dijo: e lhe disse: Yo soy. Eu sou Jehová. o Senhor. Y apareció Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Dios como Deus omnipotente. Todo-Poderoso. Mas en mi nombre, Mas pelo meu Jehová, nome, o y Senhor, al lado él escribe e do lado ele escreve YHWH, YHWH. no me di a Não conocer a lhes fui ellos. conhecido. Allí vemos, Ali vemos, ahí le añadieron ali esas vocales acrescentaram para essas ser pronunciables. vogais para serem pronunciáveis. Mas como nós lemos no livro dos selos, La página na página 130, 130, que él dice que ele disse que por cuanto que, portanto, no sabían la pronunciación, não sabiam a pronúncia, le colocaron esas letras. colocaram essas letras. Aí na página 130, Aí na página 130 diz: Você sabe que o nome Jeová não é correto? Qualquer um sabe que isso é a verdade. Você, Dr. Bailey, sabe disso. Os outros tradutores não puderam traduzi-los. Se soletra JHWH. Isso não é Jeová, nem sequer se aproxima. Portanto, não sabiam a tradução, então colocaram Jeová. Mas esse não é o seu nome. Agora, aqui, diz que nesse nome não tinha aparecido a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó. Agora continua dizendo. E depois, ou seja, diz, mas agora a Moisés revela, e Moisés vem conhecer o nome eterno de Deus, e depois o coloca em Josué, porque Josué tipifica o Espírito Santo, o anjo do pacto, onde está o nome de Deus, e é o que põe o povo, introduz o povo à terra prometida, mas está em Josué, em quem está o nome de Deus. Agora venhamos Êxodo capítulo 23, versículo 20, onde nos diz: Eis que eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza o lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Agora, onde estava o nome? No anjo. Mas tinha que se fazer carne naquele que introduziria o povo à terra prometida, porquanto então Josué era um instrumento no qual Deus estaria usando para entrar o povo, introduzir o povo à terra prometida. Tinha que ter o nome, aquele instrumento, ou seja, tinha que se fazer carne esse anjo e manifestar o seu nome. Agora vejam, onde a Escritura se cumpre plenamente? Em Josué. Por quê? Porque foi o que introduziu o povo à terra prometida. Agora chegaria o momento na qual o povo ali estaria entrando à terra prometida com aquele que tinha o nome. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, não te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a tua rebelião, porque meu nome está nele. Mas se na verdade ouvires a sua voz, se diligentemente lhes ouvires a voz e fizeres tudo o que ele te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, aos quais eu os destruirei. E o nosso irmão William aqui continua dizendo: para entrar à terra prometida, vejam,
é preciso que o nome de Deus não esteja apenas no anjo, no corpo angelical, mas no véu de carne, que é usado para entrar com o povo à terra prometida. Ou seja, que Moisés conhecia o nome, mas Moisés não era um instrumento para entrar o povo, introduzir o povo à terra prometida. Portanto, Moisés, e em Moisés não estava o nome, estava naquele que ele mudou o nome e colocou por nome a Oséias, filho de Num, colocou por nome Josué, e veio a ser o instrumento pelo qual o anjo do pacto entraria, introduziria o povo à terra prometida. Tinha que estar e ser uma manifestação do nome de Deus para realizar a obra de entrar, introduzir esse povo à terra prometida. Agora vejam, continua dizendo: por isso é que para tirar o povo do Egito espiritual, do reino das trevas, e depois entrá-lo à terra prometida do reino de Deus, o nome de Deus estava no anjo do pacto, que é Cristo, em seu corpo angelical, e depois no véu de carne, o anjo do pacto, Jesus. Para o tempo final, haverá um programa divino paralelo a esse. Porque vejam que o final é que sempre acontece algo grande no programa divino, do qual ele nos disse na página 119 do livro de Citações. Parágrafo 10:58. Talvez eu esteja construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu acho que estamos tão perto que eu não vou morrer de velhice, e sendo de 54 anos, não vou morrer de velhice até que ele esteja aqui. Agora, quando ele fala não vou morrer de velhice enquanto ele não esteja aqui, é que nesse tempo, naquele tempo onde ele está falando aqui, o véu de carne ainda não tinha nascido, onde essa promessa ia se cumprir. O véu de carne, onde essa promessa ia se cumprir, não tinha nascido. Agora, quando ele fala, não vou morrer de velho enquanto ele não esteja aqui, ele já tinha uns 65 anos. Agora, ele teria uns 65 anos. Agora, ou só que seja atirado, assassinado de alguma outra coisa, de alguma forma morto, mas não de idade avançada até que ele venha. Talvez eu não o farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João falou: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que vai ser paralelo em tudo. E eu sei que vai ser. Vejam, vai ser, o irmão Branham diz aí, paralelo em tudo. Agora continua dizendo, nesta mensagem, o sétimo selo e as 3 testemunhas, que foi pregado 31 de maio de 1998, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: agora podemos ver que para o último dia, assim como teve o nome como cordeiro, terá um nome como leão. Para a sua obra de cordeiro teve o nome, o qual foi Jesus. E para a sua nova obra, a obra de reclamação, terá um novo nome e um novo véu de carne. Esse é o mistério da vinda do Senhor. E ele tinha dito para nós, há pouco tempo lemos esse extrato dessa mensagem, aí por 2015 ou 2005, diz que a segunda vinda do Senhor ainda não tinha se cumprido. Agora, vejam,
Y sigue diciendo, E continua dizendo: así es para el día postrero. assim é para o último dia. El mismo ángel del O mesmo pacto, o anjo do ángel de pacto Jehová, ou anjo do Senhor, por medio de su através da manifestación en sua carne humana, manifestação em carne humana, estará se identificando como o cumprimento da vinda do Senhor em carne humana, velado e revelado através de carne humana. Agora vejam que ele disse ali que ele na sua vinda estaria o quê? Se identificando. Muitos poderiam dizer: olha, o irmão Branham se atrevia a fazer isso? Nem o irmão William, muito menos. O irmão Branham não se atrevia a fazer isso, muito menos o irmão William. Nenhum deles falou assim dessa forma, dessa forma que essa pessoa aí está falando. Claro que não podia falar assim, porque não era o tempo para eles cumprirem neles, Deus cumprir neles essa promessa. Mas ele falou que na página, o parágrafo 519, vejam, da página 59, vejam ali, ele disse em Malaquias, no capítulo 4, e também em Apocalipse, capítulo 3, nos diz que estará aqui nos últimos dias, este mesmo que ficará na brecha pelas pessoas com um pequeno rebanho que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias. Deus o disse. Ele será um sinal a esta geração gentia que o seu tempo já não é. E lembrem-se, quando ele aparece em cena, o tempo está ao alcance. Oremos que Deus o mande, o tempo está ao alcance. Tão logo como seu ministério foi concluído, o Messias apresentou-se a si mesmo. O Messias mesmo se apresentou. Tão logo como esta pessoa que virá nos últimos dias terminar o seu ministério, o Messias mesmo se apresentará. Aí é que ele escreve, quando termina o seu ministério, ou seja, o ministério, ele está falando do quarto Elias. Diz, o Messias aparece. Ele mesmo se apresentará. Ele se revelou em sua primeira vinda aos seus discípulos. E ele falou, não falem para ninguém quem é o Cristo. Cristo, ungido, Messias, é a mesma coisa. Agora continua dizendo, e alguns vão tropeçar com o véu de carne e com o nome que o véu de carne tenha. Mas isso não importa. O programa de Deus vai se cumprir. Quem é de Deus vai ouvir a voz de Deus. Vejam na página. Vamos ver aqui. Nessa mensagem, a segunda vinda do Senhor, e também vamos aí primeiro a vamos ir aqui primeiro, como as águias necessitam de cura, nos diz aqui pela página 15, diz, a igreja precisa de um voo. Precisamos ir às esferas desconhecidas, inalcançáveis. Não se estabeleçam para ir, ou seja, não se estabeleçam para irem novamente para trás. Vocês têm se dado conta que teve um tempo onde aparentemente todo mundo começou a caminhar igual, de como se vestir, isso tudo. Mas, vamos dizer, todos saíram, todo mundo está fazendo a mesma coisa ou vão fazer a mesma coisa? Pararam de usar maquiagem, o qual está mal. Essa visão que o irmão Branham viu e falou, Penny, ou seja, ele lembrou desta visão
que teve, lo que vio él allí, o que ele viu lá, de esas mujeres subiendo daquelas las mulheres escaleras subindo eléctricas, él estaba sentado y miró. as escadas rolantes, ele estava olhando e ele viu uma mulher subindo, e a maneira que ela estava era a mesma que ele tinha visto naquela visão que ele teve, Cuando un amiguito le quando o disparó amiguinho atirou nele, y por la anestesia, e por anestesia, luego buscan bien toda esa depois historia. procure bem essa história toda, Y él dice que los mismos e ele falou que os mesmos sons, ruídos e gritos, e tudo aquilo, aquele ambiente, las personas que estaban e as allí pessoas que eran estavam ali igual a eram esas que estaban iguais àquelas que estavam subindo, subiendo, pintadas y todo pintadas, isso tudo, eso. Unas Jezabeles. umas Jezabéis. Y E vean ustedes, vejam, cuando Dios comienza quando Deus esa começa limpieza del essa santuario, limpeza do santuário, unos siguen esa dirección. uns seguem essa direção, que são as suas ovelhas, as ovelhas pelo qual ele veio buscar, mas os outros, No, esto no puede ser así. não, isso não pode ser assim. Y de la noche a la mañana E volvieron da otra noite vez para al amanhã corral. voltaram novamente para o curral. Y las pueden ver E eles muchos podem ver regresando para muitos atrás voltando y haciendo lo mismo e o fazendo peor. a mesma coisa ou que como pior estaban antes. do que como estavam Y antes. eso es lo que el hermano Branham aquí nos está E isso diciendo. que o irmão Branham está nos dizendo aqui. No se establezcan para Não irse se al estabeleçam corral. para voltar ao curral. Prepare-se para voltarem aos céus celestiais. Tome a Dios en su palabra. Tome a Deus em sua palavra. Você não pode fazer incrédulos, insignificantes e doutrinas e penas soltas. Permita que este fogo queime dentro de você dia e noite e faça que você conheça que Deus é o seu Deus e que permita tomar o seu voo com Ele a reinos desconhecidos. Saibam isso. Aquele que vigia por sua herança dia e noite, No sea que alguien lo não arranque seja que alguém de su mano. arranque da sua mão. Usted es su herencia. Você Alabado sea el Señor. é sua herança. Louvado seja o Senhor. Fique de pé. Apoyémosle. Apoiemos. Si nosotros nos paramos Se y nós permitimos ficamos e permitimos que Él nos limpie que Ele de nos todas limpe nuestras de plumas todas sueltas, as nossas penas allí soltas, vendrá un ali sonido vai del vir um cielo som como do un céu, poderoso como um viento poderoso recio. vento impetuoso, e vamos adiante como a igreja primitiva fez. Usted Você tendrá que caminar vai para ter que hacerlo, caminhar para si usted fazê-lo quiere entrar se a você los quer cielos, entrar aos céus, como las águilas de Dios. como as águias de Deus. Tendrá que dejar su iglesia, Terá que si deixar no a se sua va com igreja usted. se não for com Usted você. tendrá que dejar Você todo vai ter que deixar tudo y brincar tan e alto pular como pueda tão hacer, alto como possa pueda hacia fazer, él. como Entonces, possa ir até él Ele. Então se Ele lanzará debajo de se usted lançará como um debaixo viento de você poderoso como um vento e lo poderoso levantará hacia e arriba. levantará Não você lhe para estou cima. dizendo que Eu deje não sua estou reunião, dizendo que sua você pequena largue a sua igreja, reunião, pero sua lhe pequena estoy igreja, dizendo que mas eu estou salga dizendo para en las você alas de sair Jehová. nas asas do Senhor. Suba alto. Suba Escreve alto. aí Elias E ele e escreve ali Elias e Moisés. Se usted nunca ha estado Se fuera você del nunca nido de su esteve fora denominación, do ninho da é sua tempo denominação, para é sair. tempo para sair y hacer un viaje e fazer en uma este gran viagem vasto neste reino grande de vasto reino dele. Él. Es tiempo para É saber tempo todo para lo que Él saber tiene tudo para que Ele usted, tem para todo você, allí está e en su tudo reino. ali está em seu reino. Es algo más que eso, É algo mais que que isso, siendo un miembro de que sendo um iglesia. membro de Amén. igreja. Amém. Ahora vean ustedes Agora vejam lo que o que nuestro hermano William o aquí nosso irmão William sigue aqui diciendo. continua dizendo. Y si alguno dice, E se alguém diz, yo no puedo entender, eu não posso entender, o no voy a creer eso, ou não vou acreditar nisso, Dios no está buscando Deus não incrédulos, está procurando incrédulos, sino que Él está buscando mas Ele sus está escogidos. procurando os seus escolhidos, dos quais Ele disse: quem é de Deus, ouve a voz de Deus e a seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. En el mensaje, miren, Na mensagem, vejam, en la página na página 5 de este mensaje, 5 dessa mensagem, miren, nos dice, veja, ele nos diz: pero la novia mas está a esperando noiva la venida está de su Señor. esperando a vinda do seu Senhor. Él escribe la venida E ele de escreve a Cristo. vinda de Cristo. Todos nosotros estamos mirando, depende de lo que la voz esté Todos nós tratando estamos de decirle a olhando, usted depende do que a voz está dizendo a você que Algunos busque. de nosotros estamos Alguns de diciendo, nós estamos dizendo: busquen esto. procurem isso.
E se é uma igreja, estamos dizendo que queremos tantos membros mais este ano. Isso está bem, mas a voz que eu estou tentando falar a vocês nessa manhã, a do escritor dessa epístola, ao qual cremos que é Paulo, está dizendo, esperando a vinda de Jesus Cristo por segunda vez, esperando Ele, e escreve vinda. E para fazê-lo, você tem que ver algo antes que possa dizer a mais alguém que olhe o que você está vendo. Noé teve uma experiência disso e ele, por fé, ele viu a vinda de um dilúvio, uma grande chuva que cobriria a terra e tirar toda, e lavar a terra, a rededicação novamente a Deus, a imundícia do mundo na qual as pessoas entraram, esta conglomeração na qual estavam naquele dia, e tinha que ser lavada completamente para começar novamente. Acabo de concluir uma série de serviços sobre os últimos 7 selos e encontramos neste 6º selo que tem uma grande interrupção na natureza. A lua, as estrelas, a terra vomita, a igreja é purificada, Israel é purificada e tudo é purificado sob este 7º selo, de forma que o milênio possa começar. Primeiro tem que ter uma limpeza. E tem um lugar onde nós tínhamos lido em uma ocasião, onde ele nos escreveu limpeza do santuário. Ou seja, é tempo, Revelação capítulo 4, aí onde diz limpeza do santuário. Agora, veja o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Assim que Deus não estará obrigando ninguém que creia. Ele estará dando a conhecer o mistério da sua vinda e estará revelando o seu nome, manifestando o seu nome, embora alguns não entenderão bem. Mas aí, nessa manifestação, estará o segredo, o mistério do nome eterno de Deus e nome novo de Jesus Cristo. No livro das Eras, editado, na página 356, e nesse livro a 360, diz: e escreverei sobre ele o meu novo nome. O meu novo nome. Quando tudo chegue a ser novo, então ele também vai ter um novo nome. E esse nome também vai ser o nome da noiva. O que aquele nome é, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito, dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-lo. Mas, sem dúvida, ele vai deixar que é aquela revelação para o dia na qual ele deseja mostrar o nome. Escreve tudo novo ali na esquerda. É suficiente conhecer que este nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar. E escreve aí embaixo, o nome novo do Senhor. E também escreve ali, os trovões revelam o nome novo. À direita, assim, abaixo. Os trovões revelam o nome novo. Agora continua dizendo, qualquer pessoa poderá dizer, não, se não é como eu penso que é, eu deixo de crer. Pois vejam, desde o momento em que disse que deixará de crer, deste momento em diante deixou de crer, se declarou incrédula tudo que Deus revele a respeito desse nome. Assim que é por isso que a pessoa tem que ter cuidado com o que a pessoa fala, porque depois tem problema com Deus e as coisas se materializam depois, sem perceber, e se encontram depois fora do programa de Deus. Agora dizem, ninguém entendia esse nome senão ele mesmo. Assim que,
Quem é melhor para nos explicar? Ele mesmo. Tudo o que até o momento não tenhamos entendido, então Ele vai explicar. E se entendemos alguma coisa que não é, pois Ele vai corrigir. E se Ele falou algo que não era completamente a revelação toda, e faltava alguma coisa, pois Ele vai colocar no tempo preciso. Ou que por alguma razão Deus permitiu que seja falado algo que depois é tirado, corresponde Ele mesmo tirar. Lembre, o Espírito Santo. Ninguém mais pode fazer. Agora nessa outra mensagem, pregado 3 de junho de 2005, intitulado Os ungidos, os dois ungidos diante da presença de Deus, nos diz, vamos um momentinho aqui no livro das Eras, sem edição, para ter aí a referência do que falamos agorinha, e o tenham aí, na página 653, e assim já fica essa partezinha aí. Do parágrafo 68 diz: agora estamos nos aproximando a esse tempo agora estamos nos aproximando nessa era a uma limpeza de santuário e aos juízos caindo sobre a terra. Vem? Enquanto o sangue esteja ali, Deus não pode destruir a terra. Enquanto o sangue esteja aí, ninguém é um pecador diante de Deus. Todos estão bem, porque tem uma expiação para todos. Mas se você falha em aceitar essa expiação e entrar em sua presença, então você é um pecador. Você está mais além dessa misericórdia. Então você mesmo se julgou. Mas agora, enquanto tem misericórdia, mas quando a limpeza do santuário vem, o sangue é tirado do propiciatório. Então a ira de Deus cai sobre a terra. A mão esquerda ele escreve ali a ira de Deus. E a mão direita ele escreve limpeza do trono. Limpeza do trono. Oh, irmãos, que Deus seja misericordioso para conosco, que não sejamos achados neste dia sem as misericórdias de Deus. Agora Deus tem sido tão misericordioso para conosco que nos deu os ministérios de Moisés e Elias, nos deixou. Esses ministérios, os quais ele disse ali, Moisés e Elias, quem recebe a sua mensagem recebe misericórdia. Elias e Moisés, quem recebe a sua mensagem recebe misericórdia. Página 369 do livro dos selos, foi o que ele escreveu embaixo. Agora Deus nos encontra justificados ante o Pai Celestial. Agora nessa mensagem, os dois ungidos diante da presença de Deus, pregado 3 de junho de 2005, em Pereira, Colômbia, diz: cada coisa tem seu tempo. Logo, de um momento a outro, começará outra etapa do programa divino, correspondente à era de pedra angular. Outra etapa, diz, a era de pedra angular. Assim como durante as 7 eras, vejam, precisaram 7 etapas para Deus fazer o que fez e enviar 7 mensageiros e falar 7 vezes a igreja por 7 mensageiros. Mas para a era de pedra angular, Cristo, como leão da tribo de Judá, em Apocalipse 10, fala consecutivamente, fala 7 vezes, mas em forma consecutiva. Vejam na mensagem, que é o Espírito Santo, ali nos diz
en la página 27 na página 27 de este mensaje, dessa mensagem, diz: escute agora o que Jesus disse na Bíblia: recebereis poder quando o Espírito Santo tenha vindo sobre vós. O que é o Espírito Santo? É o poder. E serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, lugar que ainda não se alcançou. E havendo dito essas coisas, vendo eles, foi levado em uma nuvem, o recebeu e o tirou de seus olhos. Agora vejamos essas profecias se cumprirem no capítulo seguinte. E como se cumpriram nos dias de Pentecostes, todos estavam unânimes e juntos, e de repente veio o pastor. Parece que aí eu saí da fila, não é verdade? De repente veio o sacerdote do altar. Ele está falando assim: de repente veio o pastor, de repente veio o sacerdote. Não. De repente veio um estrondo do céu. E ele escreveu: hoje será os trovões. Isso era por acaso o ministro se aproximando da porta ou o sacerdote com a comunhão, saindo do lugar santo? Não, nada disso. Veio um estrondo do céu. Não era o movimento dos pés. Veio um estrondo do céu, como de um vento impetuoso que corria, o qual encheu toda a casa onde estavam sentados. É como dizer, como vai dizer os pés, o que fazer sem permissão da cabeça, ou as mãos, ou os ombros, ou o estômago, ou qualquer parte do corpo. O corpo em um ser humano bem, normal, é regido por ordem do cérebro, da cabeça. Quando você vê que as mãos se movem sem o consentimento da mente, do cérebro, da cabeça, tem algo errado, tem algo mal na pessoa, e se corrige. Por exemplo, aí esta doença de Parkinson, que não tem controle dos movimentos, e tem a medicina já tem avançado para corrigir isso tudo. Que Deus ajude aos que tenham essa condição, e esse espírito saia dos seus corpos, todos que tenham essa enfermidade, e qualquer outra também. Desejamos estar sãos completamente para continuar trabalhando na obra de Deus e nos preparando para a nossa transformação. Agora vejam, algo está errado ali naquela pessoa. Não é uma ordem que a mente ou o cérebro está mandando aquela mão que se mova. Assim, muito menos anda bem pessoas que continuam e fazem coisas que não estão dirigidas pela cabeça, e vão seguir alguma parte do corpo que está fazendo algo sem o consentimento da cabeça. Estão doentes espiritualmente e não sabem, porque isso é triste. Tendo a medicina, cospem, o irmão Branham diz. Tendo o medicamento, cospem. A cabeça tenta dar o medicamento para sarar essa doença e não querem, rejeitam. O que é o Espírito Santo? Aqui está escrito onde eles receberam o poder. Aqui nos diz do que temos que esperar, e também do que aconteceu quando receberam. Estava profetizado desde Gênesis, desde o tempo de Abraão, e através de todo o tempo, de que viria, como viria e o resultado que traria. O que é? É a promessa à igreja, aos crentes,
o qual encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram línguas repartidas como de fogo. E escreve: hoje será o corpo teofânico, hoje, que se assentou sobre cada um deles. Falamos isso essa manhã, falamos alguma coisa? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes dava que falasse. Aqui nós vemos que é absolutamente uma promessa para a igreja, correto. Agora encontramos que depois que foram cheios, foram selados. Por quanto tempo? Quantos aqui têm o Espírito Santo? Deixe-me ver suas mãos. Bem, são mais os que têm o Espírito Santo que os que não têm. Bem, nós desejamos que você seja um de nós, irmão e irmã. Quando você chega a entender o que é, entenderá que o que é o Espírito Santo de Deus morando em você para fazer as obras de Deus. Quando Deus, em alguma ocasião, deu o seu Espírito a alguns dos seus profetas, ou a algum de seus mestres, ou a algum dos seus apóstolos, sempre foram rejeitados pelo mundo. Em cada era, eles foram considerados como loucos. Até Paulo, quando estava diante de Agripa, disse: neste caminho que chamam heresia, aí ele escreve caminho. O que é heresia? É loucura. No caminho que eles chamam heresia, um grupo de... Nesse caminho eu adoro a Deus, ao Deus dos meus pais. Que contente eu estou, porque eu posso dizer que sou um deles. Sim, Senhor. Correto. Estou tão contente quando posso dizer que sou um deles. E nós também estamos contentes em saber que somos um deles. Nesta mensagem, porque clamas, aí atrás ele escreve ali, porque vejam, para a primeira vinda, ele nos disse, aqui na porção que lemos, que línguas repartidas vieram sobre cada um deles. Ou seja, eles ali receberam o batismo do Espírito Santo, nasceram de novo, obtiveram este corpo angelical, teofânico da sexta dimensão, e ele escreve aqui, nesta mensagem atrás ele escreve: na primeira e segunda vinda de Cristo, nos deu o Espírito Santo a teofania. Em sua segunda vinda, nos dará o corpo físico e eterno. Para o cumprimento da sua segunda vinda é onde ele estaria nos dando esse corpo eterno e glorificado. Agora continua dizendo nessa mensagem: portanto, falará em forma consecutiva através do mensageiro do último dia e abrirá todos esses mistérios divinos que nos foram abertos no passado. Através do reverendo William Branham, Deus esteve mostrando o que ele fará nesse tempo final. Esteve mostrando o que será a terceira etapa, que é a palavra falada e as coisas acontecendo. E embora aparenta como que foram abertos os selos no tempo do reverendo William Branham, realmente a verdadeira revelação e completa revelação dos selos não foi realizada, porque os selos são abertos por Cristo, o Cordeiro, quando termina a sua obra de intercessão e se levanta do trono do Pai, toma o título de propriedade, e então termina a intercessão, termina o tempo de redenção, e Cristo faz a sua obra de reclamação. Vejam no livro dos selos, na página 278, ou 200, vamos ver, 277, 277, abaixo diz: irmão, irmã,
amigo, esquadrinhe o seu coração. Eu tenho estado com vocês por muito tempo. Já vai como que 33 anos. Houve a ocasião quando eu tenha dito algo no nome do Senhor que não tenha acontecido exatamente dessa maneira? Procure a Cristo agora mesmo, enquanto tenha a oportunidade. Pode acontecer que chegue o tempo quando não poderá fazê-lo. Em qualquer momento, Ele poderá se levantar do trono de intercessão. Então você poderá chorar e clamar com todo o seu coração. Poderá pular, falar em línguas, correr e fazer tudo o que queira, e até se unir a todas as igrejas do mundo, mas já não terá cloro para tirar seus pecados. Então, como se achará? E escreve aí o trono. Eu creio com todo o meu coração que ainda tem entrado ao trono e que ainda está sentado ali sobre o trono de Deus. Mas muito em breve já se levantará e virá para reclamar o que redimiu. Agora vejam, tem uma obra aí que Deus estaria fazendo quando Ele se levantasse do trono de intercessão, o qual é a obra de reclamação. Agora está fazendo a obra do Redentor semelhante, enquanto Ruth esteja esperando. Mas logo, como foi ali, quando Boaz terminou a obra do Redentor semelhante, vai vir para reclamar sua posse. Isso é exatamente o que a Bíblia disse que fez. Se apresentou e tomou o livro, então a intercessão haverá terminada, porque ele já não está sobre o trono, já não vai ter sangue sobre o propiciatório. Por que ele já não estará sobre esse trono? Porque ele estaria na terra, no seu trono humano, neste outro propiciatório. Então o que vai ser? O juízo. E em cima do juízo escreve sexto selo. Não deixe que seja dito a você um desses dias: eu achei que fosse ter um rapto, e depois você vai ouvir a voz, e em cima da voz ele escreve arcanjo. Depois você vai ouvir a voz e responder: isso está no passado. Do lado esquerdo ele também escreve o juízo. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui: e ao tomar o título de propriedade, depois entrega um homem para que o coma, e consequentemente comeu o título de propriedade da vida eterna. Neste livro das eras, editado na página 377, e nessa é 381, nos diz: a presença do Espírito Santo em lugar de Jesus nesse mundo prova que Jesus foi justo e que foi ao Pai. Mas a Bíblia também diz em João 14:18: não vos deixarei órfãos, virei a vós. Ele mandou o Consolador, Ele foi o Consolador, Ele voltou em forma de Espírito sobre a igreja. Ele é a testemunha fiel e verdadeira no meio da igreja, mas algum dia voltará outra vez em forma de carne. E escreve em cima: com Elias e Moisés. Então provará que Ele é o único poderoso sábio, Cristo, o Senhor da glória, a testemunha fiel e verdadeira, o Criador e sustentador, realização perfeita, o Amém de Deus. E escreve Apocalipse 19, do 11 ao 16, do lado esquerdo. E escreve o Amém. Deus em carne, o leão. Agora veja no livro dos selos, na página
129. E vejam algo aqui e tenham juntas essas duas referências. O que nós lemos ali e veja o que ele diz nos selos, nesta parte. A revelação que o Espírito Santo me deu é Cristo e o Espírito Santo é a mesma pessoa, apenas em forma diferente. Então aqui temos a Cristo, o Cordeiro, com o livro na mão. À direita ele escreve Apocalipse 5, de 1 ao 15, 10, do 1 ao 11. E à esquerda desenha uma pedra angular e as eras. Então aqui temos a Cristo, o Cordeiro, com o livro na mão. E ali o cavaleiro sobre o cavalo branco, você vê? Então, não foi o Espírito Santo. Esse é um dos mistérios dos últimos dias. Como é que Cristo pode ser três pessoas em um? Não é questão de três pessoas diferentes, Pai, Filho, Espírito Santo, sendo três deuses, como os trinitários se esforçam por fazer-nos crer. É melhor, três manifestações da mesma pessoa, ou melhor dizendo, três atributos do mesmo Deus. Não são três deuses, mas três atributos do mesmo Deus. Então, como Cristo pode ser lá sobre o cavalo branco, conquistando, e ao mesmo tempo de pé com o livro na mão? Não pode ser. Aquele não é Cristo. Note, segundo a revelação, o Espírito Santo é Cristo em outra forma. Correto. É o Cordeiro quem abre o livro. E esse Cordeiro é Cristo. Então já não voltamos a ver a Cristo até o capítulo 19 de Apocalipse, quando vem sobre um cavalo branco. Agora podem ver ali o porquê essa diferença que ele dizia que tinha uma diferença entre o anjo e a coluna de fogo. A coluna de fogo estava falando ali a outro e o anjo estava com ele. Veio o mistério? Agora, continua dizendo aqui. E aí é onde virá a restauração, a vida eterna de todos os mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. Portanto, Deus esteve refletindo no reverendo William Branham tudo o que ele estará fazendo neste tempo final. Na mensagem Deus provendo no tempo do fim, pregado 20 de janeiro de 2013, aqui em Caiei, Porto Rico, nos diz que não escape de nós a forma provista por Deus, nem a materialização do que Ele prometeu para o tempo final, para a sua igreja e para o povo hebreu. Muitos, por muitos anos, se perguntaram: quando será que a terceira etapa da qual o reverendo William Branham falou será manifestada? A resposta é simples: quando a visão da carpa esteja em pleno cumprimento, porque foi aí onde o reverendo William Branham disse que vai ser manifestada. Aí estarão os ministérios correspondentes ao último dia. Se os ministérios correspondentes ao último dia estariam no cumprimento da visão da carpa, pois esses ministérios têm que estar em um homem carne humana. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Deus sempre tem operado desta forma, desta maneira. Aí estarão esses ministérios correspondentes ao último dia. Aí estará a forma provista por Deus para a sua igreja e também para os judeus. E mais claro, não devo dizer, falar vocês não convém, para que não tenham imitações que interrompam o programa divino. Agora vejam como é que Deus guardou tudo isso, porque ele disse que haveriam imitações
da forma na qual Deus estaria cumprindo essa promessa, onde esses ministérios estariam dando a fé de rapto aos escolhidos. Portanto, era algo imitável. Não podem imitar um corpo glorificado. Isso é impossível de imitar. Que venha uma pessoa com o corpo glorificado e fique e fale e pregue. Quem vai imitar um corpo glorificado? Ninguém. É impossível. Mas da maneira na qual Deus estaria cumprindo a sua vida, a sua vinda, isso sim seria imitável. E o povo podia mudar a visão se se falasse abertamente. E o pouquinho que foi falado, e vejam quantos falsos ungidos e falsos profetas e falsos personificadores se levantaram e tentando imitar o que Deus está cumprindo nesse lugar, desde a grande carpa catedral, que foi o que ele falou que estaria fazendo no meio do povo que estaria esperando essa fé de rapto. Mas como é tão simples, e quando vem este cumprimento dizem, não, não pode ser assim, é impossível, não pode ser. Mas vejam que Daniel ali disse, os entendidos entenderão, os entendidos compreenderão. Nós estamos entendendo o que Deus está realizando hoje. Não é que vamos esperar o que Deus vai fazer, estamos recebendo o que Deus já está fazendo. Deus é um Deus presente, um eterno presente. Agora vejam, nesta mensagem o poderoso Deus revelado diante de nós, na página 17, nos diz, encontramos que ele se esconde do incrédulo, mas se revela ao crente. Porque, como nós lemos ali, ele não vem pelos incrédulos, ele vem pelos crentes. E o crente vai crer, o incrédulo vai ficar incrédulo. E não vai ter como ele entender. Mas se revela ao crente. Note que Moisés teve que entrar ao pilar de fogo só, ninguém podia acompanhá-lo. E escreve pilar de fogo. O que nos diz isso? Que você não vem a isso por se unir a um grupo pentecostal, vem? Ele nunca se revela a grupos, ele se revela a indivíduos. Agora, que formoso isso aí. Moisés entrou sozinho, diz, ao pilar de fogo. Teve que entrar só ao pilar de fogo. E que formoso é que você só entrou ao pilar de fogo, não porque alguém diga isso a você, mas por revelação do alto. Você entrou ao pilar de fogo e se encontrou ali com ele, e agora ele está falando diretamente a você, não pelo que outras pessoas falaram para você, mas pelo que o Pai diga a você através do seu instrumento. Ele se revela, ele nunca se revela a grupos, ele se revela a indivíduos, e assim continua sendo hoje. Você diz, eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a isso, mas isso não funciona, você vê? E para qualquer um que tente seguir ou imitar Moisés, era morte. E assim é hoje, é morte espiritual. Vai continuar, vai seguir o que trate de imitar, isso é o que reticências. E escreve, para os imitadores, é morte espiritual. Ou seja, que para os que estão imitando, essa pessoa já está morta diante de Deus. E as pessoas que seguem a essas pessoas estão seguindo a um morto espiritual. Um cego, vejam. Se um cego guia um cego, ambos cairiam no buraco, no abismo. São mortos espiritualmente.
Essa noite, estamos chegando ao levantamento entre os grupos de comparações carnais, alguém tentando personificar o real, mas vivendo uma vida contrária ao que personifica. Podem tomar, podem fumar, as mulheres vivem como querem, imitando o mundo que as rodeia, ficam na sua casa olhando a televisão e as coisas do mundo, e assim mesmo se chamam pentecostais. Estão tentando personificar algo genuíno. Ainda não foi revelado a eles. Quando é revelado, é glorioso, e algo tira isso fora de você. Quando você caminha ali, você vem a ser um véu. De outra maneira, não funciona. E é mortal tentar personificá-lo. E escreve, é morte para os personificadores, ele escreve isso também ali. O Deus provendo no tempo do fim. E isso é conforme a forma provista de Deus para o tempo final. Deus não pode sair da sua palavra. Por onde quer que chequemos o que Deus estará fazendo, dará escritura sobre escritura. Será Bíblia por todos os lados. Será Bíblia por todos os lados, ou seja, que tudo o que estaria acontecendo no cumprimento da visão da capa seria escritura por escritura, Bíblia por todos os lados. Não foi isso que o anjo disse a ele? Depois foi a escritura. Não está escrito na palavra? Vê? Quando tu ores, entra na tua câmara secreta e ora ao teu Pai. E aquele que te vê e te ouve em segredo, te recompensará em público. Foi as Escrituras. Agora, nessa mensagem, o juízo na corte, na página 11 nos diz: quando levei o sinal que Deus havia me dado e fui até Faraó, o pastor Faraó tentou fazer com que o meu presente fosse um pouco vacilante. Ele está falando de Moisés. Disse: qualquer egípcio, mago ou adivinho barato pode fazer esses truques. E tinha duas pessoas chamadas Janes e Jambres. E eles imitaram cada coisa que eu fiz. Mas isso não me parou, porque a voz que me enviou foi uma voz escriturística. E eu continuei com isso. Era a palavra de Deus. E ele escreve uma voz escriturística. Por isso, ninguém vai nos parar. Ninguém vai me parar. Porque quem me enviou é uma voz escriturística. Portanto, não vou sair da escritura. Vai ser escritura sobre escritura. Bíblia por todos os lados. Agora veja o que continua dizendo. Portanto, a maneira provista por Deus é onde vamos obter essas bênçãos que Ele prometeu, lembrando que Deus vai prover. Na mensagem Cisternas Quebradas, na página 7 nos diz: e olhamos Israel como um exemplo do que Deus foi. Ele tem que permanecer o mesmo, sempre. E tem só uma coisa que Deus sempre tem honrado. Essa foi a sua forma que Ele proveu para as pessoas. E desenha uma estrela de Davi. E quando eles se saíram dessa forma, então Deus foi desonrado e Deus fez com que o povo sofresse por terem se afastado do que Ele havia dito que fizessem. Não importa o que fosse. Ele até lhes deu uma lei: não toqueis, não toques, não proves. Simplesmente não pelo pecado de fazê-lo, mas pelo pecado de desobedecer o que ele disse que fizesse. E nunca tem uma lei sem castigo, porque se não tem castigo, então a lei não é grande coisa, a menos que tenha uma penalidade, a lei. E ele escreve ali: Deus tem honrado apenas a forma que Ele proveu para o povo.
Agora, encontramos que o que eles fizeram naquele dia parece paralelo ao que estamos fazendo hoje, ao que as pessoas da igreja estão fazendo, e escreve paralelo a hoje. E continua dizendo, vamos ver algo aqui. Vejam nessa mensagem, a segunda vinda do Senhor. Na página 15 nos diz, irmãos, nós, a Igreja do Deus Vivente, nessas grandes horas que estamos vivendo agora, nos incumbe examinarmos e irmos diante de Deus, acender a vela da palavra do Evangelho. Escreve, a vela é igual o Evangelho, e examinar-nos e velar se não estamos faltando, e especialmente quando vemos todas estas coisas acontecerem. Estamos no tempo do fim. A vinda de Cristo está perto. Não tem outra esperança no mundo para a igreja. E escreve, a única esperança para a igreja é a vinda de Cristo. E vejam, a igreja está cambaleante. A igreja já não tem mais consciência. Dificilmente você pode acordá-los. A Bíblia disse que eles viriam a uma condição quando diriam, eis aqui o nosso Senhor, eis que o nosso Senhor tarda, eis que o nosso Senhor tarda a sua vinda. E estarão devorando e mordendo uns aos outros e etc. E lutando, brigando por todos os lados. É quase exatamente isso agora. Tudo está pronto. As páginas estão viradas como foi daquele. E está pronto a vinda do Senhor. E desenha uma estrela de Davi. A igreja luterana perdeu a sua luz, a igreja metodista perdeu sua luz, a igreja batista perdeu sua luz, a igreja pentecostal perdeu sua luz. Toda a luz parece ter ido, ter partido. As pessoas pentecostais, as pessoas da santidade estão agindo quase como os metodistas. O metodista está agindo como o batista, o batista está agindo como os luteranos, o luterano está agindo como o católico. E tudo está indo atrás, assim, uma grande conglomeração de pecado. Isso está certo, isso é verdade. Estamos no tempo do fim, a vinda do Senhor. Agora, ela teve um tempo de limpeza de casa. Ela limpou o chão, varreu as paredes, tirou as teias de aranha. Ela continuou até que achou o que tinha perdido. E quando fez, chamou as suas irmãs, as igrejas para virem agora. Não me importa se você é um metodista, batista, pentecostal, presbiteriano, venha, regozijemo-nos juntos. Quando venha esse tempo, quando a igreja encontra esse amor emanável, quando a igreja encontra o seu santo pudor, quando a igreja tenha achado o seu lugar em Cristo, aí desenha uma pedra angular e escreve, hoje vai chamar os outros membros do corpo, venham e regozijemo-nos. Deus deseja que a igreja lhe ame. Veja, nós tínhamos lido essa manhã algo em Citações, que fala só, é amor dele, e aí desenha uma pedra angular. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, disse Abraão ao seu filho Isaac, meu filho, Deus vai prover. Por muitos anos, muitos poderão ter se perguntado, e sobre todos os que conhecem a mensagem do reverendo William Branham, quando e como se cumprirá o que o reverendo William Branham disse sobre a visão da capa, sobre a terceira etapa, sobre a fé de rapto? E a resposta da parte da Bíblia sempre é, filho, Deus proverá. Na página 140 do livro de Citações, parágrafo 1252, nos diz,
Notem, eles se queixaram do caminho provisto por Deus, foi a razão pela qual morreram. Agora não percam estas últimas próximas observações. Eles se queixaram. O que fez com que morressem no deserto, eles se queixaram do caminho provisto por Deus, por uma mensagem de um homem, um profeta, uma direção de um homem. Digam-me quando Deus alguma vez usou um grupo para guiar. Você não acha na Bíblia um homem. A palavra veio a Moisés. Coré, todos nós sabemos que ele se queixou e disse que Deus era injusto por fazer algo como isso, de usar apenas um homem com a mensagem. E lembrem, Judas fala a mesma coisa dos últimos dias, isso é correto. Isso é verdade. Eles pereceram na contradição de Coré. Sabemos também o que aconteceu a Coré. E os outros que se queixaram da palavra de Deus. E a sabedoria de Deus, dessa direção de um homem, cada um deles pereceram. Todo aquele que não seguiu a Moisés e depois não seguiu a Josué, pereceram. E nesse tempo final, todo aquele que não segue a coluna de fogo na sua última manifestação vai perecer, vai entrar diretamente à grande tribulação. Para isso são esses personificadores que estão guiando o povo, melhor, rumo à grande tribulação, porque quando tem algo falso, tem que ter algo verdadeiro em algum lugar. Portanto, todo aquele que segue esses personificadores, o seu fim vai ser a grande tribulação. E isso tem que falar, para que depois não diga, ninguém me disse nada. Depois será dito, como foi dito ali na página 278, que uma voz dirá, isso já aconteceu, isso já é coisa do passado. E ele escreve ali em cima, nesta porção, o caminho provisto por Deus. E escreve, se queixaram de Moisés e morreram. E aí à esquerda abaixo escreve Coré, do que falou o livro de Judas, o que está antes de Apocalipse. Agora continua dizendo, Deus tem que prover para que se cumpra o que Ele prometeu à sua igreja, e vai ser no meio da sua igreja o cumprimento de todas estas promessas. Deus provendo no tempo final. Quando os crentes estejam vendo coisas que foram prometidas, começando a se cumprirem, digam, o que está passando? Por que estão fazendo isso? Filho, Deus está provendo, é Deus provendo o que Ele prometeu. Na anotação aqui na frente dessa mensagem, a segunda vinda do Senhor, ali ele diz, tudo descansa sobre a segunda vinda, depois da sua morte na primeira. Em sua vinda, ou seja, em sua segunda vinda, abençoará a uns e amaldiçoará a outros. Poderão dizer, mas isso acontece, esse passa abençoando por um lado e amaldiçoando pelo outro? Bom, é para isso a sua segunda vinda, para abençoar os escolhidos de Deus e para amaldiçoar aqueles que vão ser malditos. Porque na sua segunda vinda ele vem como leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, para julgar, porque agora ele é juiz. Agora, podem entender e então podem retificar o que dizem. Esse passou amaldiçoando um. Bom, se tu recebe a maldição, isso é para ti. Mas os escolhidos estão recebendo as bênçãos, estão recebendo a fé de rapto, porque para isso é que ele está cumprindo a sua vinda nesse tempo final, para nos dar a fé de rapto.
Portanto, vigiemos o que Deus prometeu e vigiemos a Deus provendo, porque essa é a forma correta, a forma de Deus, a forma provista por Deus para o último dia. Na mensagem, contagem regressiva, nos diz, na página 21, vejam, diz, e lembrem o astronauta é controlado por um poder de radar. E escreve, radar é igual Cristo, Espírito Santo. E a estrela de Davi aí dentro. Ou seja, desenha a estrela de Davi em cima, ele escreve ES. O que é esse radar? Cristo, o Espírito Santo. Vocês viram quando traziam a John Glenn à esquerda, controlado por um poder, aí desenha uma pedra angular. Veja ali embaixo no Cabo Canaveral. E vi, eu olhei lá embaixo no Cabo Canaveral e vi esta grande coisa. O radar. E você nem podia ver em lugar nenhum, mas você podia saber onde estava pela maneira que esse radar estava apontando. E embaixo ele desenha uma pedra angular e as eras e escreve, a igreja é Cristo na forma de uma planta de trigo, de um corpo. Continua dizendo, ali era onde ele estava. E em cima ele desenha uma estrela de Davi e escreve, o radar é igual, apontava o astronauta. E uma pedra angular e as eras e uma seta pedra angular. Vê? E nós temos um radar. Também temos um radar. Oração. A oração é o poder do radar que dirige o astronauta. Pedi ao Pai qualquer coisa no meu nome e eu farei. Vê? Apenas vigie da maneira na qual a oração vai. Você pode ver da maneira que ele está apontando. Amém? Aqui está apontando ao astronauta na pedra angular. Apenas vigie da maneira que a igreja está orando. Você pode ver da maneira que os projéteis voarão. Você pode determinar pela maneira dos astronautas. Pela maneira que os astronautas estão viajando, pela maneira que a igreja está orando. E escreve pelo qual denominação vão. E aí escreve a oração é igual, é o radar, a oração é igual, é o radar, oram no nome novo. Continua dizendo, Deus proverá a sua igreja e o que Ele prometeu para esse tempo final. E quanto mais rápido nos proveja, mais rápido vamos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mais rápido nos dá e recebemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O povo se esforçando para concluir a obra que lhe foi encomendada. Nos coloquemos de pé e assim já deixamos a mensagem já para esta ocasião, o qual contém muitas coisas importantes ali, já vamos ver isso tudo, do qual Ele nos falou nessa mensagem de 31 de agosto de 2014.
o povo esforçando-se para concluir a obra que lhe foi encomendada em cada tempo. Deixamos assim, conosco nesta ocasião, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.